Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão de geometria. Bom, olha só. Na questão, ela diz assim, ó, em um triângulo retângulo, uma das diagonais, que mede 12 centímetros, forma com um dos lados o ângulo de 60 graus. Determine sua área. Antes de partir para a solução, já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar da solução, não deixe de curtir. Tá legal? Isso vai ajudar bastante o canal, beleza? Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, olha só. Aqui eu estou esboçando o retângulo, beleza? Aí esse vértice aqui eu estou chamando de vértice A, este vértice eu estou chamando de vértice B, esse vértice eu estou chamando de vértice C, e esse vértice eu estou chamando de vértice D, tá legal? Aí ele fala que uma diagonal vale 12. Então eu estou pegando essa diagonal aqui, ó, que vai do vértice B até o vértice D, tá legal? Então esta diagonal aqui, ó, ela vale 12, beleza? Aí depois ele diz que a diagonal com um dos lados forma um ângulo de 60 graus. Então, eu estou escolhendo aqui, ó, esse lado aqui, ó, para formar com esta diagonal esse ângulo de 60. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, aí depois eu coloquei assim, ó. No triângulo retângulo, temos um ângulo agudo igual a 60, que é este ângulo aqui, ó, igual a 60. Logo, o outro ângulo agudo será de 30 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, vai ser de 30. Pô, por que de 30? Raciocina comigo. Nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo ABD, a soma dos ângulos internos tem que dar 180, beleza? Então, por ser retângulo, esse ângulo aqui é um ângulo de 90, né? Com o encontro de duas perpendiculares, que é a base com a altura. Então, vai formar um ângulo de 90, tá legal? Então, aqui eu tenho 90. Esse ângulo aqui é de 60. 90 mais 60, isso dá 150. 150 para chegar a 180, 30. Então, podemos afirmar que este ângulo aqui, ó, vale 30 graus. Tranquilo? Então, ficamos assim, ó. Olha só. Então, aqui estou esboçando o retângulo de novo, né? Aqui, ó. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. Esse ângulo aqui a gente já viu que é de 60. Essa diagonal aqui vale 12. Tranquilo? Esse ângulo é de 90. E este ângulo aqui vale 30 graus, tá legal? Aí repara que esse triângulo aqui, ó, ele é chamado de triângulo egípcio, que é o triângulo formado pelos ângulos 30, 60 e 90, tá legal? Aí tem um teorema que diz o seguinte, olha só, eu botei assim, ó, como o triângulo BAD, ó, BAD, é um triângulo egípcio, então o lado oposto ao ângulo de 30 será metade da hipotenusa, tá legal? Então, aqui, ó, tá o triângulo egípcio aqui, ó, que tem os ângulos internos 30, 60 e 90. Aí que tá o ângulo de 30. Então, o lado oposto ao ângulo de 30, que é esse lado aqui, ó, tá vendo? Ele vai ser metade da hipotenusa. Essa daqui é a hipotenusa, né? Porque é o lado oposto ao ângulo de 90. Então, aqui tá o ângulo de 90. Então, o lado oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Então, isso aqui é a hipotenusa. Então, esse lado aqui, ó, oposto ao ângulo de 30, ele vai ser metade dessa hipotenusa. Como a hipotenusa vale 12, então metade da hipotenusa é 6. Então, este lado aqui vai valer 6. Tá legal? Aí eu botei assim, ó. Como o triângulo BAD é um triângulo egípcio, então o lado oposto ao ângulo de 30 será metade da hipotenusa. Então, ficamos assim, ó. Olha só. A gente fica da seguinte maneira. Aqui, ó. Então, tá aqui de novo, né, o retângulo ABCD, ângulo de 60, ângulo de 30, ângulo de 90. Aqui vale 12. E esse lado aqui tem que ser metade de 12, né? Porque é metade da hipotenusa. Então, vale 6. Tudo bem? Tranquilo? Agora, tu poderia matar a questão da seguinte maneira, olha só. Bom, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então, a gente consegue achar esse lado aqui, ó, AD, aplicando Pitágoras nesse triângulo. Concorda comigo? Achando esse lado aqui, aí basta fazer base vezes altura, que tu consegue achar a área desse triângulo retângulo, tá legal? Mas eu vou pensar um pouquinho diferente. A gente vai pensar da seguinte maneira, olha só. Aqui, ó. Eu botei assim, ó. Repara que o retângulo é formado por dois triângulos semelhantes. Então, olha só. Essa diagonal aqui, ó, que é a hipotenusa, né, desse triângulo, essa diagonal, tá pegando esse retângulo aqui, está dividindo ele em dois triângulos. Confere comigo? Aí, o que acontece? Podemos afirmar que esses dois triângulos são congruentes. Porque, olha só,
esse lado aqui ó, é comum para os dois triângulos, né, que vale 12. Aí esse lado aqui vale 6 e esse lado aqui vale 6. E esse lado aqui ó, é igual a esse, né? Porque no retângulo os lados opostos são iguais. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu vou achar a área desse retângulo da seguinte maneira, olha só. Eu vou ter assim, ó. Então, a área do retângulo será 2 vezes a área do triângulo BAD. Como esse triângulo aqui, ó, é igual a esse, então a área desse retângulo vai ser 2 vezes a área desse triângulo. Tranquilo? Concorda comigo? Então, vamos nessa. Então, a gente pensa assim, ó. Olha só. Então, a área do retângulo vai ser igual a 2 vezes a área do triângulo BAD, que é 2 vezes a área desse triângulo aqui, ó. Tá? A área desse triângulo. Então, aqui, ó. A área do retângulo vai ser igual a 2 vezes. Agora, a área desse triângulo eu vou achar nessa fórmula aqui, ó. Que é meio vezes um lado, vezes o outro lado, vezes o seno de 60. Pô, como assim? Olha só. Aqui tá o triângulo, não tá? Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Quais são os lados adjacentes a esse ângulo? É esse lado 6 e esse lado 12. Então, a área desse triângulo aqui, ó, vai ser meio vezes esse lado, aí vezes esse lado, vezes o seno desse ângulo. Tá legal? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, você vai ficar assim, ó. A área do retângulo vai ser igual a 2 vezes meio, vezes um lado que vale 6, vezes o outro lado que vale 12, vezes o seno de 60. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Tá legal? Então, a área do retângulo vai ser igual a 2 vezes... Aí, vamos nessa. Multiplicando aqui em cima, olha só. 2 vezes 12 dá 72. 72 vezes raiz de 3, então tá aqui, ó. 72 vezes raiz quadrada de 3. E aqui embaixo a gente multiplica. 2 vezes 2 dá 4. Então, a área do retângulo vai ser igual a 2 vezes... Ó, 72 dividido para 4 dá 18. Então, fica 18 vezes raiz quadrada de 3. Tá legal? Então, a área do retângulo vai ser igual a 2 vezes 18, 36. 36 vezes raiz quadrada de 3. Beleza, galera? Tranquilo? Agora vamos nessa. Questão 2. Olha só. Na questão 2 ele diz assim, ó. Determine a área de um romboide que possui lados 5 metros e 8 metros e um ângulo de 30 graus. Solução. Vamos nessa. Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, olha só. Eu coloquei assim, ó. Então, tá aqui o romboide, né? Esboçado, que nada mais é do que um paralelogramo, tá legal? Então, esse vértice que eu chamei de A, esse vértice eu chamei de B, esse vértice eu chamei de C e este vértice eu chamei de D. Por propriedade, os lados opostos no paralelogramo são iguais. Então, ele fala que um lado vale 8, então tô pegando esse lado aqui para ser 8. Então, como esse lado vale 8, o oposto a ele também tem que valer 8. Aí um outro lado ele fala que vale 5, né? Então, estou pegando esse lado aqui para ser 5. Então, o oposto a ele também tem que ser 5. E no romboide, que é o paralelogramo, os ângulos opostos também são iguais. Como esse ângulo aqui vale 30, então esse ângulo também aqui vale 30. De boa? Aí eu estou traçando essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal BD. Tá legal? Então, daqui tu já pode reparar o seguinte. Que esse ângulo daqui, ó, é congruente a esse. Então, esse romboide, que é o paralelogramo, ele é formado por 2 triângulos iguais. Tá legal? Beleza? Então, a gente fica assim, ó. Repare que esse paralelogramo, romboide, é formado por 2 triângulos semelhantes. Então, a área do paralelogramo será 2 vezes a área de um triângulo. Então, a área desse paralelogramo aqui, ó, vai ser 2 vezes a área de um triângulo. Beleza? Então, achando a área desse triângulo, basta multiplicar por 2 para poder achar a área desse paralelogramo. Foi comigo? Tranquilo? Tá, então vamos nessa. Então isso vai ficar assim, olha só. Ó. Então, ó, a área do paralelogramo vai ser igual a 2 vezes, ó, meio vezes um lado vezes o outro vezes o seno de 30. Pô, como assim? Ó, por que isso? Aqui tá o triângulo, não tá? Então, para achar a área desse triângulo aqui, ó, basta fazer meio vezes um lado vezes o outro vezes o seno desse ângulo aqui, ó, que é adjacente a esses dois lados. Beleza? Então, vamos lá, substituindo. Então, aqui vai ficar
a área do paralelogramo vai ser igual a 2 vezes meio, meio, vezes um lado que vale 5, vezes o outro lado que vale 8, vezes o seno de 30. O seno de 30 vale meio, tá legal? Então, a área do paralelogramo vai ser igual a 2 vezes, multiplicando em cima, 1 vezes 5 dá 5, 5 vezes 8 dá 40, 40 vezes 1, 40. Então, tá aqui 40. Aqui, 2 vezes 2 dá 4, tá legal? Então, aqui, na multiplicação aqui, 40 dividido para 4 dá 10. Então, fica 2 vezes 10, que é 2 vezes esse resultado, que deu 10. Então, 2 vezes 10 dá 20. Então, tá aí. A área do paralelogramo vale 20. Beleza? Tranquilão? Vamos nessa. Terceira questão, olha só. A terceira questão, ela diz assim, determine a área de um paralelogramo de lado 4 e 12, que possui um ângulo de 120 graus. Eu vou fazer o mesmo raciocínio, tá legal? Então, olha só. Tá aqui o paralelogramo. Então, esse lado aqui vale 4, esse lado vale 12, tá legal? E ele fala que o ângulo é de 120. Então, esse ângulo aqui é de 120. Aí, repare que esse paralelogramo, ele é formado por dois triângulos. Então, achando a área de um, é a mesma área do outro, né? Então, a área desse paralelogramo vai ser 2 vezes a área de um triângulo. Tá legal? Tranquilo? Tá. Então, vamos nessa. Vamos para a solução. Eu botei assim, Repare que o paralelogramo é formado por dois triângulos semelhantes. Logo, a área do paralelogramo será 2 vezes a área de um triângulo. Então, a gente coloca assim, a área do paralelogramo vai ser igual 2 vezes a área de ABC. Então, a área desse paralelogramo, vai ser 2 vezes a área desse triângulo, porque esse triângulo é igual a esse, né? Como aqui é 12, então aqui é 12. Como aqui é 4, então aqui é 4. Como aqui é um ângulo de 120, então aqui também tem que ser um ângulo de 120, tá legal? Então, vai ser, olha só, 2 vezes meio, vezes um lado, vezes o outro, vezes o seno de 120, tá legal? Então, tá aqui, a área desse triângulo é meio, vezes esse lado, vezes o outro, e vezes o seno do ângulo, né, adjacente a esses dois lados. Então, é o seno de 120 graus, tá? Então, vamos nessa, substituindo agora, aqui, eu botei assim, vamos achar o seno de 120 graus. Então, precisa achar o seno desse ângulo aqui, Repara que não é um ângulo notável, né? Ângulos notáveis, por exemplo, 0 graus, 30 graus, 60 graus, 45 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Esses são os ângulos notáveis. Fora isso, esses ângulos aí a gente tem que saber, né? Então, o seno de 120 graus, a gente vai achar da seguinte maneira, olha só. Aqui está um círculo trigonométrico, tá legal? Tranquilo? Então, o seno é sem sono, né? Então, ele anda aqui, na vertical. Beleza? Aí, esse círculo trigonométrico, ele está inserido no plano cartesiano, tudo bem? Esse plano cartesiano, esse círculo aqui, ele vai ter raio 1. Então, aqui, é a distância de 1, aqui é a distância de 1, aqui é a distância de 1, aqui também é a distância de 1, tá legal? Como no plano cartesiano, aqui seria o eixo das abscissas, né? Então, essa parte aqui, é positiva, tranquilo? Aí, repare que essa parte positiva está relacionada a esses dois quadrantes, primeiro quadrante e segundo quadrante. Então, como essa parte é positiva, então esses dois quadrantes aqui também tem que ser positivos, tá legal? Essa parte aqui no plano cartesiano é negativa, né? E repare que essa parte negativa, ela está relacionada com o terceiro quadrante e com o quarto quadrante. Então, como essa parte aqui é negativa, então esses dois quadrantes também tem que ser negativos, tranquilo? Aqui, no sentido anti-horário, os ângulos são positivos, né? Então, aqui a origem é o 0 graus. Aí ele vai de 90 e 90. Por quê? No plano cartesiano, isso daqui são eixos ortogonais, tá legal? Então, aqui forma um ângulo de 90. Ângulo de 90, ângulo de 90, ângulo de 90 e ângulo de 90. Aí, repare que isso aqui é ângulo central. Aí, o ângulo central, ele é igual ao arco oposto, né? O arco que ele está olhando. Então, esse arco aqui tem 90 graus. Aí, esse arco tem 90 graus, esse arco tem 90 graus e esse arco tem 90 graus. Porque todos são ângulos centrais. Tranquilo? Então, ele vai do 0 até 90. Então, vai do 0 até 90 graus aqui. Aí, depois, ele anda mais de 90 graus. Aí, 90 mais 90, 180.
Aí depois ele anda mais 90 graus. Aí 180 mais 90, 270. Aí depois ele anda mais 90. Então 270 mais 90, 360. Aí ele dá uma volta completa. Beleza? Repara que o ângulo de 120 graus, ele está no segundo quadrante. Ele está entre 90 e 180. Então eu marquei ele aqui, ó. Tá vendo? Aí o que acontece? Esse ponto aqui, ó, ele é simétrico a esse ponto no primeiro quadrante. Então, por ser simétrico, então a gente pode afirmar que este arco aqui, ó, é o mesmo desse arco, beleza? Eu achando esse arco, eu consigo achar esse arco, tá legal? Então, para achar esse arco, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 180 menos 120. Então, 180 menos 120, isso dá 60 graus. Então, esse arco aqui tem 60 graus. Então, se esse arco tem 60 graus, esse arco aqui também tem 60. Então, ele vai do 0 até 60. Então, esse ponto aqui é de 60 graus. Então, podemos afirmar o seguinte, olha só, que o seno de 120 graus é igual ao seno de 60, porque esse arco é comum a esse. Tudo bem? Então, o seno de 120 graus vai ser igual. Seno de 60 vale raiz quadrada de 3 dividido para 2. Beleza? Então, o seno de 120 graus vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Tudo bem? Aí, sabendo que o seno de 120 graus vale raiz de 3 sobre 2, vamos achar a área. Então, agora é só substituir. Então, olha só. A área do paralelogramo é igual a 2 vezes meio vezes um lado vezes o outro vezes o seno de 120 graus. Isso daqui é a área do triângulo, né? Como o paralelogramo é formado por dois triângulos iguais, então basta multiplicar por 2 para achar a área desse paralelogramo, tá? Então, a área do paralelogramo vai ser igual. Aqui eu repito, né? 2 vezes meio vezes um lado que vale 4 vezes o outro lado que vale 12 e vezes o seno de 120 graus. O seno de 120 graus a gente já viu que vale raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora multiplica em cima e multiplica embaixo, tá legal? Então aqui, ó, 2 vezes, então tá aqui, ó, repetindo, né? 2 vezes, ó, multiplicando em cima, 4 vezes 12 dá 48. Então fica 48 vezes raiz quadrada de 3. Agora multiplicando embaixo, 2 vezes 2 dá 4, tá legal? Então fica 2 vezes, que é esse 2 aqui, ó, 2 vezes 48 vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. 48 dividido para 4 dá 12. Então fica 2 vezes 12 vezes raiz quadrada de 3. 2 vezes 12 dá 24. Então fica 24 vezes raiz quadrada de 3. Então tá aí, galera. Beleza? Um abraço, tá legal? Se gostou, não deixa de curtir, dá aquela força aí, que isso ajuda bastante. E comenta também, né? E até a próxima. Valeu, bons estudos.